Shalom, meu querido, uma excelente manhã de terça-feira. Glória a Deus, né? Que dias maravilhosos nós temos vivido aqui no devocional, na igreja, né? Em comunhão. Quero dar uma recapitulada rápida aqui. Nós já falamos, aqui estamos estudando, na verdade, algumas semanas já, umas 3, 4 semanas, sobre Mateus, capítulo 6. Estamos entrando, na verdade, na 4ª semana, né? Falamos já, né, sobre oferta, sobre o dar, sobre o liberar, sobre fazermos, né, e sermos oferta como Jesus assim foi. Falamos sobre as orações, sobre os princípios ali. Semana passada, né, semana retrasada, aliás, nós começamos a falar, acho que estamos entrando para a 5ª semana, eu acho, né, falar sobre a oração do Pai Nosso, né, e hoje, na realidade essa semana, eu quero estudar com você o versículo 12, Mateus 6, 12, tá? Que ali vai dizer o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, amados, o que eu acho interessante aqui na oração do Pai Nosso, na oração modelo, né? Não a oração que tem que ser repetida, mas a oração que é os princípios da oração, né? Jesus, ele pouco ensina, pouco se importa aqui, e nós pedimos apenas necessidades para nós. Tanto quando a gente falou, né, semana passada sobre o pão nosso de cada dia, o pão da palavra, né, nós falamos bastante ali, né, sobre realmente o amadurecimento na palavra, o amadurecimento nas coisas de Deus. Por quê, querido? Porque todo problema é um problema de sabedoria. E se todo problema é um problema de sabedoria, por que nós vamos buscar, em primeiro lugar, resolver o problema se faltou-nos sabedoria e geramos um problema? Tá? A transformação ela tem que acontecer e nós deixarmos de ser um gerador de problema para ser um resolvedor de problema. Isso parece uma mensagem neopentecostal ali, né? Mas eu quero revestir essa ideia de um fundamento bíblico, tá? Porque a verdadeira transformação é aquela que vai fazer aonde eu estiver, eu mudar o ambiente, eu levar a imagem do Senhor Jesus, eu pregar a Jesus naquele lugar, tá? Então, agora aqui no versículo 12, Jesus ele realmente está falando a respeito do nosso caráter, da transformação do nosso caráter, tá? Vamos falar bastante isso nessa semana, a transformação do caráter, a transformação do sentimento, a remissão do tempo e do passado, tá? Mas quando eu quero falar agora aqui sobre a transformação do caráter, a respeito do perdão, nós vamos entender que toda a morte ela é gerada por causa do pecado. Que o salário do pecado ele é a morte e que todo problema ele tem uma causa específica, que é a transgressão, o erro ao alvo, tá? Então, muitas vezes nós queremos corrigir a consequência, mas não aquilo que está gerando essa consequência, tá? Então, meus amados, muitas vezes você pode estar passando por um problema financeiro, por um problema conjugal, etc., e você sabe que o culpado é você. Foi você que gerou esse problema, foi as tuas escolhas, né? E muitas dessas escolhas até mesmo não foram apenas escolhas erradas no que diz respeito a ação, empreendimento, enfim, mas foram escolhas pecaminosas, que tinham a ver com pecado, tá? E que geraram um laço na sua alma, meu irmão. Então, estas escolhas, elas estão gerando problemas. Então Jesus aqui, através da oração, ele está nos dando a possibilidade de nós revermos aquilo que nós estamos pecando. Sabe que o meu costume de oração é mais realmente pedir para que Jesus ele possa olhar para mim e ver se há em mim algum caminho mau e me guiar pelo caminho eterno. Então você já pediu isso hoje? Você daqui a pouco em oração já colocou isso diante do Senhor, dizer: olha, Senhor, me examina, esquadrinha o meu coração? Sabe, irmão, eu acho que nós temos vivido dias onde nós temos que pedir para que o Espírito Santo venha esquadrinhar o nosso coração. Amém? Para que o Espírito Santo possa olhar para fazer nós, olhar para dentro de nós, e nos convencer do nosso pecado. O convencimento do pecado é acusar do pecado. Acusar do pecado é dizer: você pecou e você vai para o inferno.
O convencer do pecado é me convencer que eu estou errado, que o que eu estou passando são consequências dos meus erros, dos meus atos, das minhas escolhas, mas ele sempre vai apontar para a cruz, ele vai apontar para Jesus. E apontando para Jesus, autor e consumador da minha fé, vai apontar, né, para aquele que começa a boa obra e aquele que termina a boa obra. Ou seja, aquele que começou a me transformar, mas aquele que quer continuar a me transformar. Então entenda que a oração ela vai levar você a essa percepção da jornada, da caminhada, né? De você saber que você está em transformação e que você não alcançou o prêmio ainda, mas tem muitas coisas que você tem que mudar. Então, não coloque a partir de hoje, meu irmão, como centro da tua vida, correr atrás de coisas que o tempo consome, que o fogo consome, que a água consome, que a inflação consome, tá? Mas realmente, você olhar para dentro de você e você entender, ser convencido, né, do que você tem que mudar e também transformado a mudar isso, para que dessa forma você tenha o poder para mudar situações e mudar caminhos de outras pessoas e os teus caminhos também. Ao invés de você gerar problema, você vai gerar solução de problema. Amém? Deus te abençoe.